pessoas, como é que vão? Espero que bem. Um pouco sumida desse canal eu estou, porém pretendo estar voltando agora. Minha vida está um pouco mais organizada. Inclusive, para trazer aqui temas que vocês sugeriram, eu fiz uma lista e aí aos pouquinhos eu vou conseguindo cumprir elas. Muitas perguntas legais que, dúvida de uma, dúvida de muitas, então hoje especificamente vou falar sobre como é a minha prática, a minha vivência na emergência psiquiátrica. Já tem um vídeo aqui nesse canal que eu explico como é que funciona, assim, em termos gerais, a parte de internamento, o que um médico plantonista faz, mas eu não falei, assim, como a minha perspectiva, a minha vivência com relação a isso. Então hoje eu vou trazer mais as questões práticas da vivência da emergência psiquiátrica. Primeira coisa que muita gente nem sabe que existe, uma emergência voltada só para essa situação. A gente sabe que tem a emergência clínica, tem as UPAs, unidade de pronto atendimento, mas muita gente desconhece que existem serviços que são feitos para a saúde mental. E isso tanto no serviço público quanto no serviço particular. Eles funcionam de forma semelhante. No serviço público, inclusive, a emergência psiquiátrica, ela é uma porta para a entrada no sistema, Eu acho que quem é da área de saúde deve entender isso, que na parte do saúde pública tem a assistência primária, secundária e terciária. A terciária, que seria o hospital, primária é as unidades de saúde, e a emergência psiquiátrica ela funciona como uma unidade primária. Então, muitas vezes você faz um atendimento lá e você faz a regulação para um hospital, quando a pessoa tem indicação de internamento por mais tempo. Na parte particular, funciona de maneira semelhante, exceto que você não tem essa questão de você ficar por um tempo até você ser internado. Geralmente nos próprios locais onde tem a avaliação do médico plantonista, você faz internamento, caso você veja que a pessoa tem indicação. E isso é um ponto, primeiro ponto. Agora eu vou contar como foi que eu fui me parar nessa parte de emergência e como é que tem sido até hoje, que eu continuo trabalhando lá também. Além de fazer consultório, eu também continuo na emergência psiquiátrica. Como é que eu fui me parar na emergência psiquiátrica? Então, durante a faculdade eu tive algum contato com essa parte de emergência psiquiátrica e na residência, além da parte de enfermaria, nós também temos a vivência na emergência. E eu que nunca gostei muito de emergência clínica, eu sou mais da parte de unidade de saúde da família, uma coisa mais tranquila, mas na emergência algumas coisas são instigantes. Por exemplo, muitas vezes é o primeiro contato daquela pessoa com a saúde mental. Então você já faz ali um papel, você tem um papel muito importante para você conduzir aquele caso, porque muitas vezes você que vai fazer o diagnóstico ou a suspeita diagnóstica, e encaminhar. Então, muitas vezes você pega situações, digamos assim, que pela primeira vez a família tá levando aquele paciente e tá todo mundo muito assustado com aquela situação, então você usa muito da sua empatia também, além do conhecimento técnico para você fazer o diagnóstico, mas também você tem que ter empatia para acolher aquela família, orientar ela e tudo isso é de uma forma muito intensa, mas é gratificante também, porque quando você consegue fazer isso, por exemplo, você pega um quadro de um primeiro surto psicótico de um jovem, geralmente o que acontece, a família chega super desnorteado. Então, além de você explicar para a família, além de na hora, no caso, você fazer a medicação para conter a agitação, se for o caso e tudo mais, você também precisa explicar de uma forma clara o que
o que é que você está pensando, explicar o porquê que precisa tomar medicação, quanto tempo você espera que aquilo funcione, o porquê que você vai ter que encaminhar para algum lugar para avaliar, ou então porquê que você precisa nesse momento indicar internamento. Então é um momento que você tira muitas dúvidas da família. E falando um pouco da parte das ferramentas socioemocionais, inclusive você acaba utilizando muito, né, essa parte da comunicação, porque você precisa falar de uma maneira clara para a família e tudo mais. Então é um papel muito importante do médico plantonista, porque se você, assim como não só na psiquiatria, né, em qualquer lugar, você atender a pessoa, tomei quimio-dipirona para vá para casa, sabe? Às vezes a pessoa não vai aderir, ela vai sair cheia de dúvidas e, inclusive, isso vai fazer com que ela fique indo para emergência muito mais vezes do que se você explicar. Olhe, não, esse caso aqui, por exemplo, é uma questão, a gente está pensando que é um primeiro surto, mas ele vai usar esse remédio, ele vai dormir um pouco agora, mas depois isso que ele tá sentindo vai sumir. A gente tem que esperar um tempo. Se nesse período não tiver resposta, quer dizer, se continuar assim agitado, continuar se colocando em risco, aí a gente vai ter que pensar no internamento, mas aí explicar inclusive como é que é essa coisa do internamento, mas aí falando, né, o internamento é por um período breve, até resolver essa situação agora, mas depois a gente vai precisar continuar dar seguimento em casa e perguntar, né, como é que é o suporte da família. Vocês acham que vocês conseguem fazer tomar um remédio, alguma coisa assim? Então você usa muito da sua comunicação e da empatia também, porque geralmente quando chega na emergência já está num estado de muito sofrimento, tanto para o paciente quanto para a família. Muitas vezes porque ainda, né, tem a questão do estigma, então às vezes a pessoa é relutante até entender ou aceitar que aquilo ali é uma doença mental que precisa de tratamento, ou pelo próprio desconhecimento mesmo. Então às vezes a pessoa fica indo na emergência clínica, por exemplo, né, um ataque de pânico, a pessoa fica indo na emergência clínica com a sensação muito semelhante de que está infartando e nunca na emergência clínica alguém parou para olhar e falar assim, não, você está fazendo os exames, não tem nada que justifique isso, vá para uma avaliação psiquiátrica. Então, mais uma vez, né, você precisa acolher aquilo, sim, acolher então o sofrimento que aquela família está passando, porque principalmente na emergência, né, quando chega nesse ponto, a família chega desnorteada muitas vezes, porque ainda tem, né, a questão do estigma da saúde mental, então a pessoa reluta em perceber que aquela pessoa está precisando de ajuda, ou até porque demora mesmo de encontrar. Tem gente que não sabe que existe uma emergência psiquiátrica, ou porque, né, tem essa questão desse desconhecimento e acaba indo para emergência clínica, onde não tem encaminhamento. Então, geralmente as pessoas chegam fragilizadas lá e, como é uma porta de entrada, você tem que fazer esse acolhimento, inclusive para evitar que a coisa se repita, né? Para você dar um norte para aquilo, para aquela pessoa, aquela família. E também explicar, fazer o vínculo, porque muitas das vezes você precisa fazer tratamentos, né, de longo prazo, então explicar o porquê que ela precisa tomar um remédio, porque às vezes vai precisar internar naquele momento. Então o plantonista ele tem uma função muito importante e você acaba usando muitas das ferramentas socioemocionais nisso. Veja que a parte da medicação é importante, claro, que quando chega lá você precisa utilizar, mas assim, para ter um melhor atendimento possível, você vai utilizar essas outras ferramentas, né, da parte da comunicação, você vai utilizar a empatia, a questão de liderança também é uma coisa que na prática você consegue colocar na emergência, seja, por exemplo, numa situação que chega lá uma agitação psicomotora e você precisa orientar a equipe como é que vai fazer esse manejo. Então, vai fazer medicação X, a equipe tem que estar toda alinhada para fazer isso de uma maneira que não coloque nem o paciente nem ninguém da equipe em risco. Então você tem que estar ali orientando, né, orquestrando esse trabalho em equipe.
também, muitas vezes você vai ter que bancar o que você está falando. Então, por exemplo, chega uma situação em que você não acha que tem indicação de internamento. Você vai ter que falar, não tem indicação por isso, isso e isso. Ou então, passe medicação tal. Hoje em dia, né, a gente tenta usar o mínimo de medicação possível. E depender da equipe, às vezes tem pessoas que trabalham em emergência que tinham visto, assim, usar mais medicação. Aí vai perguntar, doutora, você vai usar isso mesmo? E você tem que falar, vou, sim. Se não resolver, a gente vai fazer isso e aquilo. Mas claro, né, que você vai fazer isso porque você tem o domínio do conteúdo técnico também. Você tem que ter as duas coisas. Porque não adianta nada você fazer, não, eu assumo isso sem ter a expertise para tal, porque pode dar muito errado. Inclusive, por isso que é uma coisa que eu falo sempre, assim, né, que você tem que fazer residência, porque é muito diferente a teoria da prática. E, então, é isso, né, a questão da emergência é que você acaba utilizando muitas dessas coisas que a gente fala, das habilidades socioemocionais. E uma outra coisa importante é essa questão do autogerenciamento, a sua percepção de si. Porque, como eu falei, né, que você vai se deparar com situações muito tristes, muito complicadas. Então você tem que, na hora, tá ali, às vezes você tem que ser objetivo, às vezes você tem que ser acolhedor, você tem que ter a flexibilidade e também de perceber se aquilo tá afetando você ou não, né? Tipo assim, no sentido de, se tiver de uma maneira que esteja te prejudicando, você fique muito mal, você não consegue, você sai de lá e não consegue fazer as coisas em casa, você deixa de, enfim, acaba te atingindo desse ponto, aí realmente você tem que perceber se vale a pena ou não trabalhar com esse tipo de situação. Às vezes não, mas isso você precisa ter um autoconhecimento, sabe? De, poxa, não, até aqui é meu limite, eu consigo lidar com isso, esse nível de estresse aqui já não consigo. E isso, inclusive, é bem importante porque uma coisa que você vai trabalhar, né? Tanto você fica muitas horas, né? Geralmente são plantões de 12 horas e tudo mais, quanto pra vida, né? Então é uma questão que também sua autogestão vai ser importante.